enfim, no mais, eu fico muito feliz de estar aqui e gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Escritura no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro Samuel, capítulo 15. Esse será o texto pelo qual o Senhor vai nos instruir nessa manhã, num tema que já nos foi anunciado. Portanto, nós vamos discorrer sobre esse texto e, ao final do sermão, nós vamos ter uma aplicação cristológica, que seria o apontamento para Jesus a partir desse texto, e também algumas considerações práticas. E assim nos diz a palavra do Senhor. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim. 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora. Afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome santo nessa manhã. Como é agradável estar na Sua presença, Senhor, mediado por Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Pedimos a Ti para que nos comunique essas verdades nesta manhã, para que edifique a nossa fé, nos fortaleça para a próxima semana que nós, como Seu povo, estaremos encarando. Nos ajude, nos construa, faça-nos ir adiante, para a glória do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Na nossa igreja, nós temos por hábito estudar o catecismo puritano. E também, claro, a própria Confissão Batista, como nós vimos aqui nessa manhã. Nós também subscrevemos essa confissão e além de tomarmos nota dessa confissão, estudarmos essa confissão, nós também nos apropriamos do Catecismo Puritano. E o Catecismo Puritano é um compilado que o Charles Spurgeon fez de algumas ideias puritanas do século, enfim, do século XVII, do século XVIII, e que são bastante proveitosos assim, para a Igreja de Jesus. E a pergunta, que é a pergunta de número 3 desse catecismo, que nós geralmente estudamos na nossa igreja, é a seguinte: o que as Escrituras ensinam principalmente? E a resposta dessa pergunta do catecismo puritano é: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e quais os deveres que Deus requer do homem. É evidente que essa pergunta a gente pode colocar algumas ideias ali a mais, mas, claro, não tirando o que está aqui e que é tão importante e tão proveitoso. Nós podemos dizer que também a Escritura, principalmente, tem por objetivo falar acerca da obra redentora de Jesus, que é prometida no Antigo Testamento e é consumada no Novo Testamento. Nós podemos dizer que a Escritura tem por objetivo contar-nos sobre a história da redenção, em como Deus está procurando ou buscando seus eleitos
para si com atos de revelação e também de redenção na pessoa de Jesus. Então, essas coisas são importantes de consideração. Mas essa pergunta também quer trazer para nós a consideração de que Deus revela o que Ele requer de nós. Ou seja, Ele demonstra o que nós devemos fazer para obedecê-lo. Em termos bem resumidos, nós podemos definir dessa forma. E quando essa pergunta coloca que as Escrituras ensinam o que o homem deve, o que Deus requer do homem, nós temos uma ideia integral e totalizante aqui, né? Não está falando de uma pequena porção da Bíblia. Não está falando que no livro de Salmos, ou em Romanos, ou então talvez ali no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, ali está o que Deus requer do homem. Não. A Bíblia como um inteiro revela o que Deus requer de nós. Não escolhe porções. Portanto, Deus ele nos chama com uma espécie de obediência integral aos requerimentos dele. Na nossa geração, eu acredito que vocês já devem ter percebido, nós temos uma busca constante por relativização das Sagradas Escrituras. O que seria a relativização das Sagradas Escrituras? A opção por escolher aquilo que se quer crer e aquilo que se quer obedecer. Já viram algo assim? Então, eu basicamente vou falar algo como, esses critérios éticos aqui ou aqueles critérios éticos ali não importam tanto. O que importa é o amor. Já viram coisas assim? Então, você exclui certas porções daquilo que Deus determina como central e escolhe aquilo que você quer obedecer. Porém, existe algo que é importante. Obediência parcial não é obediência. A escolha por obedecer apenas alguns aspectos é rebelião contra Deus. Quando eu escolho o que eu quero e não a totalidade do que Deus requer, eu faço um Deus para mim, e não um Deus das Sagradas Escrituras, não Deus da palavra revelada. O que isso nos chama atenção para a nossa própria consideração textual aqui. Saul era um homem de obediência parcial. E obediência parcial é rebelião, não é obediência. O contexto dessa passagem, é importante a gente situar essa passagem no contexto, ele tem um contexto maior e um contexto menor. Qual seria o contexto maior? Por incrível que pareça, ainda que seja um texto de 1 Samuel, o contexto maior é o livro de Juízes. O livro de Juízes traz o contexto para essa passagem. E por que traz o contexto para essa passagem? Porque, de alguma maneira, 1 Samuel é a transição do ambiente histórico do livro de Juízes para agora o período da monarquia, o período do reinado que vai começar agora aqui, ou que começou já através do rei Saul. E o que acontece ali no período de Juízes? Se vocês tiveram oportunidade de ler o livro de Juízes, parece que a mesma história está o tempo inteiro se repetindo. Às vezes com personagens diferentes, mas é a mesma história. E alguns costumam dizer que é até uma espécie de ciclo que está acontecendo ali em Juízes. Então, você tem basicamente o seguinte: o povo de Deus está lá, enfim, caminha com Deus. No entanto, ele vai lá e recorre à idolatria, ou seja, adora outras divindades, que Deus ordenou para que eles não fizessem, não adorassem outras divindades. Com isso, Deus, como uma resposta em julgamento, ele vinha alguma outra nação para subjugar Israel. Então, em resposta em juízo, em castigo e disciplina, ele levanta outra nação e subjuga o povo de Israel. Ok? Esse é o primeiro ponto aqui do ciclo de Juízes. Depois que isso acontece, o povo clama por misericórdia a Deus. Então, Deus vai lá, levanta um juiz, resgata o povo e o povo se vê livre. Mas o que vai acontecer de novo? O povo cai em idolatria. Então, o povo clama por misericórdia. Então, Deus levanta um juiz. E depois que Deus levanta esse juiz, o povo se vê livre e repete, durante todo o livro de Juízes. Mas sabe o que é interessante? Mais de uma vez, o livro de Juízes vai fazer a seguinte nota de rodapé. Isso estava acontecendo e o povo estava nessa inteira depravação, porque não havia rei na terra. Não havia rei em Israel. Por isso o povo está dessa forma. Lá no final de Juízes, no capítulo 17 de Juízes, isso também acontece. Porque o povo está em ciclos constantes de pecado e depravação? Ou porque o povo está nesse estado? Porque não tem um rei aqui na terra. Mas a pergunta que eu faço, isso vai ser importante para o nosso desfecho também. Agora, com Saul, ou a partir do período da monarquia que se instaurou aqui,
esse aspecto da depravação do povo de Israel vai ser resolvido? Ou está resolvido? Os reis que virão em seguida, depois de Saul, vai estar resolvido aqui? O grande vácuo, Juízes levanta para nós um grande vácuo. Não tem juízes, não tem, quer dizer, um rei, o povo, portanto, está em grande prejuízo. Será que agora, tendo um rei, isso vai ser resolvido? Se a falta que se tem aqui, se o problema é a ausência de um rei, quando esse rei se manifestar aqui, esses reis que vai vir Saul e os descendentes de Davi, o problema vai ser resolvido definitivamente? E esse que é o ponto fundamental, da onde a gente vai chegar mais para frente, no final. Portanto, hoje eu gostaria de observar com vocês esse texto aqui em 3 pontos. A primeira vai ser a ordem de Deus, em seguida, o caráter do rebelde, e um terceiro ponto é o valor da obediência. Eu vou repetir caso alguém queira anotar. A ordem de Deus, primeiro ponto, o caráter do rebelde, segundo ponto, e o valor da obediência, no terceiro ponto. Portanto, eu peço a atenção de vocês e me acompanhem aqui no versículo 1, como nós já lemos, onde nos diz o seguinte: Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora, o que o texto vai dizer? Ouça as palavras do Senhor. Então, Saul, ouça o que o Senhor vai dizer para você. Essa expressão aqui, convocando Saul para ouvir, ela é muito semelhante a outras expressões que acontecem em Deuteronômio. Existe uma expressão ali no capítulo 6, verso 4 de Deuteronômio, onde nos é dito o seguinte: ouça Israel, ouvi Israel, e assim começa a dar mandamentos para o povo de Israel. Essa passagem de Deuteronômio é muito conhecida como Shema Israel, e muitos dizem que era uma espécie até de confissão de fé do povo de Israel, ou seja, o fundamento da fé deles, do fundamento prático da fé deles, estava afirmado ali no Shema Israel, nesse ouça Israel. É importante que a gente considere que no Antigo Testamento, dar ouvidos apropriadamente era quase que equivalente a obedecer. É mais ou menos o seguinte: se você deu ouvidos verdadeiramente, você vai obedecer isso aqui. Ok? Isso lembra algumas outras expressões, como Jesus usava: em verdade eu vos digo. Ou seja, preste muita atenção no que eu vou dizer, porque se você ouvir verdadeiramente isso, dar atenção de coração, você vai corresponder ao que essa ordem quer dizer. Então, Samuel já começa se aproximando de Saul, dando um tipo de fala na qual Saul deveria dar a inteira atenção dele, e não uma atenção parcial. Saul, dê ouvidos, e se você der ouvidos apropriadamente, você vai corresponder ao que está sendo dito aqui. Não parcialmente, Saul, inteiramente. Então, já começa dessa forma. Depois, vocês vão perceber o caráter e o conteúdo dessa ordem aqui presente, e observe aqui no versículo 2, da seguinte maneira. O texto vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Vocês percebem que o texto evoca uma história? Aconteceu alguma coisa aqui, né? Aponta para o passado, quando Israel saiu do Egito. E quem lembra aqui qual é o livro que narra quando Israel saiu do Egito? É o livro de Êxodo. Então, a ordem do Senhor aqui na direção de Saul é acerca de algo que aconteceu no passado. Sabe isso que aconteceu no passado, Saul? Nós vamos resolver hoje. E existem pelo menos umas 3 passagens no Antigo Testamento que falam sobre esse ocorrido, tanto em Êxodo, quanto em Números, quanto em Deuteronômio. Ou seja, é um acontecido passado, é uma promessa de julgamento passado de Deus que ele vai cumprir agora em Saul. Eu quero só abrir com vocês em Deuteronômio, capítulo 25, para ver quão antiga era essa promessa de juízo e como é semelhante o conteúdo da fala aqui. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 e 19. Observem o texto. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Portanto,
quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disto. Exatamente o mesmo conteúdo de fala. Deus está agora convocando Saul a aplicar uma promessa antiga de julgamento que estava lá no Pentateuco, em Deuteronômio, Êxodo e Números. Isso se torna grave por diversas razões. E aqui eu quero observar mais um termo com vocês, e o texto vai dizer algo como, versículo 3, observe o verso 3. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. A expressão aqui, destruindo ou destruir, tinha um sentido de tornar maldito, ou seja, de trazer julgamento a essa nação. Eu estou salientando isso pelo seguinte fator. Saul não tinha a opção de não fazer exatamente como estava escrito. A partir do momento que é uma promessa antiga de julgamento, a partir do momento que é um julgamento de Deus, onde ele vai estar punindo esta nação, não se trata de Saul escolher ou não fazer, é uma obra do Senhor, é uma missão do Senhor. Era Deus que estava ali impregnando juízo, era Deus que estava ali agindo em juízo contra esse povo. Portanto, eles não tinham a opção de fazer algo contrário a isso. Ok? Ele não podia fazer diferente, partia do Senhor e era obra do Senhor. Um pouquinho mais, a própria expressão aqui no versículo 2 é castigarei Amaleque. O que Deus está fazendo? Saul, eu que vou fazer. Você pode até ser o instrumento que eu vou usar, a nação de Israel e o exército de Israel pode até ser o instrumento que eu vou usar para chegar lá, mas eu vou fazer, Saul. Deus está colocando isso em termos pessoais, é uma obra minha. Você não tem a opção de fazer diferente disso. O que parece que Samuel está fazendo aqui em relação a Saul? Na profecia que ele está dando aqui. Ele está cercando de argumento a validade da ordem, está cercando de argumento a integridade da ordem para que ela não seja quebrada em nenhum sentido. O modo como Samuel aborda Saul é o seguinte: olha só, Deus me enviou para ungir você rei, ou seja, você tem agora responsabilidades que antes não tinha. Como rei, você tem algumas responsabilidades com a palavra do Senhor que você não pode agora se colocar contra ela. Então, nesse caráter da ordem de Deus, essa ordem está cercada, de modo que Saul não pode optar por fazer diferente. Mas o modo como Saul vai proceder daqui em diante, agora já conduzindo para o nosso segundo ponto, não vai ser essa postura de integridade ao lidar com o mandamento. Por exemplo, se vocês observarem o versículo 7, do verso 7 ao verso 9, o modo como Saul responde é da seguinte forma: Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilar até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Até aqui parece que ele está indo no caminho, né? Está fazendo como Deus ordenou que fosse. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. E a partir deste momento ele está agindo de uma forma inteiramente contrária ao que Deus ordenou. O que Saul está fazendo aqui? Ele está relativizando o mandamento. Como nós dissemos aqui na introdução. Deus deu uma ordem total para Saul, mas Saul está cumprindo apenas em parte aquilo que lhe agradou fazer, de algum modo. Depois disso, nós vamos ver que Saul revela um caráter completamente insensível à ordem de Deus. Observe um pouquinho mais à frente, aqui, a partir do versículo 10. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou como aqui? Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Então, observem qual é a postura de Samuel.
Samuel, ao saber que Saul vai ser destituído como rei, ele fica profundamente comovido. E a expressão aqui, inclusive, em hebraico, para essa tristeza, é algo como aflição e dor. Percebe como Samuel está lidando com isso? Olha, ele está profundamente rejeitado por Deus. Então ele é tomado por agonia ou aflição a saber disso. E aqui você tem um contraste muito grande entre o caráter de Samuel e o caráter de Saul. Porque enquanto Samuel se vê diante dessa notícia e fica agoniado, fica angustiado com isso, a postura de Saul vai ser totalmente diferente. Nos versículos posteriores, assim que Samuel aborda Saul, observe o que vai ser dito. Versículo 13. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Isso aqui é muito grave. Ele nem sequer está apercebido do pecado que ele cometeu. Para ele realmente cumpriu aquilo que Deus queria, como se nada tivesse acontecido. E quando Samuel chega para ele e fala algo como: e aí, meu camarada, tudo bem? Paz do Senhor. Sabe, ele não percebe a gravidade do que aconteceu. Insensibilidade ao próprio pecado é muito, muito grave. Os antigos wesleyanos costumavam cantar cânticos que falavam algo como: Senhor, convença-me do meu pecado, que eu sinta a vileza do meu pecado, que eu tenha tristeza em relação ao meu próprio pecado. O pior tipo de condição mental e de condição de coração que alguém pode ter é de não perceber o próprio mal que comete, o próprio pecado que comete e as inclinações perversas do próprio coração. Isso é muito grave, é muito grave. E Saul está assim, ele não está percebendo a gravidade do mal que ele cometeu. Geralmente, quando estamos em passos de rebelião, rebeldia e desobediências constantes contra Deus, nós não percebemos a gravidade do nosso pecado. Estamos insensíveis para eles. Quando isso acontece, nós nos colocamos em ambiente de tentação e não estamos tão preocupados com isso. Já perceberam isso? Estamos em ambientes que vai nos conduzir a cair naqueles pecados nos quais temos dificuldades, mas não estamos preocupados com isso. É o que acontece quando estamos em atos de desobediência, e é o que está acontecendo com Saul. Apesar disso, apesar de Saul demonstrar uma não consideração pela glória e honra de Deus, ele tem preocupação com a própria glória mesmo assim. Observe aqui, um pouco mais adiante, na verdade no versículo 12, voltem um pouquinho. No verso 12 vai dizer: Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Ele levantou para si um monumento. Além de rebelde, ele é orgulhoso. Era comum naquela época que quando, ali no Oriente, quando reis tinham grandes vitórias militares ou grandes avanços nesse sentido, e no final do capítulo 14 é dito como Saul estava desbaratando os exércitos dos filisteus, enfim, quando haviam muitas vitórias, quando o rei estava avançando e ele queria fazer lembrado o seu nome, que eles levantavam um monumento, para que assim então eles pudessem ser lembrados, ser honrados pelo povo e coisas assim. Saul não glorificou a Deus, mas lembrou de honrar o seu próprio nome. Saul não estava disposto a se sacrificar para que o nome do Senhor fosse honrado, mas ele estava disposto a fazer um monumento em honra a si mesmo, em glória pessoal para si mesmo. Um pouco mais, Saul ele demonstra uma espécie de afastamento linguístico. Fazemos isso quando somos rebeldes ao Senhor. Observe aqui no versículo 15, no verso 13 primeiro, ele vai dizer o seguinte: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ok? Então, quando ele vai falar sobre aquela parte da ordem que foi cumprida, ele diz: poxa, eu executei. No verso 15 ele vai dizer: nós destruímos. Mas quando ele vai se referir à parte do descumprimento, aquelas partes onde que eles não cumpriram, ele aplica somente ao povo. No versículo 15,
Olha o que ele vai dizer. Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas. Então, o balido de ovelhas lá que ele já mencionou, o gado que ele deveria ter matado e que ele poupou, ele fala, não, foi o povo que fez isso, não fui eu, não. Ele se afasta da possibilidade de confessar o pecado que ele cometeu. Ele não se põe numa condição onde ele vai dizer, eu sou pecador, eu fiz esse mal. Fui eu que cometi isso contra o Senhor. E eu me arrependo, ainda que isso ponha em risco o meu reino. Não é isso que ele faz, não. Foi o povo que fez, não fui eu, não. Entendeu? Eu estava lá cumprindo a ordem, mas o povo quis poupar uma parte do gado, então vamos poupar. Sabe? Ele se afasta da possibilidade de se colocar na condição ali de pecador ou transgressor. Um pouco mais, isso aqui são as características e o cenário por trás do pecado de Saul. Saul também manifesta temor de homens. O que eu quero dizer por temor de homens? Quando nós nos referimos ao conceito aqui de temor de homens, é quando a importância da aceitação das pessoas é muito grande diante dos nossos olhos, mas a importância da glória de Deus e de agradar a Ele não é tão importante assim. E de que modo Saul nos manifesta isso? Quando nós olhamos um pouco mais adiante, lá para o versículo 24, observe esse texto. Então Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Você percebe o que está acontecendo aqui? Ele cometeu um pecado, ele desobedeceu a ordem do Senhor, o profeta está levantando isso diante de Saul e falando, cara, foi grave o que você fez, mas ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em não perder a posição que ele tem como rei. Então, eu sei que eu pequei, Samuel, mas, por favor, me leve diante dos anciãos e ele me honre diante do povo. Ele não quer perder a posição dele. Então, percebe o que acontece quando nós tememos os homens e quando concentramos as nossas afeições no temor de homens. Estamos muito preocupados com a opinião das pessoas, o que elas vão pensar, mas pouco preocupados com a glória e a honra do Senhor. Ou nada preocupados, como era o caso de Saul aqui. Entende? Quando isso acontece, nós nos preocupamos com os nossos pecados se as pessoas descobrirem, mas não porque honrou ou desonrou o nome do Senhor. Isso já passou pela sua cabeça em alguma ocasião? É mais ou menos assim, eu cometi um pecado, estou confortável com isso. Quando alguém descobre, bate o desespero no coração. Existe um princípio de temor de homens aqui. Se Saul tivesse verdadeiramente arrependido, como ele falou que estava, a postura dele seria o seguinte: eu pequei contra o Senhor, eu ofendi ao Senhor, que eu perco o meu reinado, que de alguma maneira eu come, sei lá, lavagem com os porcos, não importa, mas eu ofendi ao Senhor. Que Deus me perdoe por isso. Eu me arrependo com pó e cinzas, como geralmente faziam lá no Antigo Testamento. Eu vou proclamar um jejum aqui de arrependimento e oração diante do Senhor. Mas não foi essa a postura dele. Ele estava preocupado consigo mesmo. E mais, eu já vou voltar para esse trecho, mas eu gostaria que vocês fossem comigo até o capítulo 22, verso 12 e 19, só para demonstrar um fato. O ato de rebeldia a Deus e de desobediência à sua vontade sempre nos leva de mal a pior. O ato de desobedecer ao Senhor é sempre um ato de queda constante e afunilamento do mal e de depravações cada vez maiores. Então, o que nós observamos aqui? Saul, ele descumpriu a vontade de Deus como um todo, mas observe o que ele vai fazer aqui. Então, capítulo 22, do verso 12 ao 19. Saul disse, escute, filho de Aitube. Este respondeu, eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse, por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou a Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei, e quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa?
Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Agora observe o verso 19. Também a Nob, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Consegue perceber o tom de gravidade aqui? Quando se trata da ordem do Senhor para o aniquilamento total, ele não faz. Mas quando se trata do próprio o povo dele e dos sacerdotes do povo dele, ele mata todo mundo. O abraçar da desobediência faz com que o pecador vá sempre de mal a pior, a degradações cada vez piores e cada vez mais graves, como está acontecendo aqui com Saul. Isso é profundamente grave na consideração do texto, e que o Senhor nos liberte disso, de uma entrega ao pecado que nos faça ir de mal a pior. Que comece apenas com aquela consciência que não se dói, e depois há pecados que começam a se cometer regularmente, até pecados ainda piores, e a consciência é cada vez mais distante do Senhor, cada vez mais não ferida diante do pecado, até que já se não tenha mais volta, como foi o caso de Saul aqui. Que o Senhor nos liberte disso. No versículo 22 do capítulo 15, como nós estamos lendo, existe aqui uma conceituação dada por Samuel acerca do pecado de Saul, uma explicação. Ele vai dizer o seguinte: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O que Saul ele vem a fazer? Aquele gado que ele poupou, aqueles cordeiros, carneiros, ele pega e está dizendo que vai ofertar como sacrifício. Então ele não cumpre a ordem do Senhor para poder oferecer sacrifícios ao Senhor. E aqui Samuel dá uma boa definição. Olha só, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, a obediência ética à ordem e aos mandamentos do Senhor é mais importante do que o rito religioso, ou do que as cerimônias, por assim dizer. Então é basicamente o que ele está dizendo. Isso lembra algumas outras passagens das Escrituras, como, por exemplo, quando os profetas, como Isaías, lá em Isaías capítulo 1, ele condena o povo porque estavam ofertando os sacrifícios, mas não estavam tendo cuidado com o órfão, com a viúva e com o pobre. Então, perceba, eles até se preocupam com as cerimônias, eles até levam os sacrifícios. No entanto, a preocupação ética com a lei de Deus, eles deixaram de lado. Jesus também vai dizer para os fariseus, lá no Evangelho de Mateus, o seguinte: olha só, vocês entregam o dízimo de tudo, da corbã, enfim, mas vocês negligenciam aquilo que é mais fundamental: honra seu pai e a sua mãe. Ou seja, Jesus ele condena a preocupação cerimonial e ritualísticas dos fariseus em detrimento da obediência da lei de Deus, que representa o próprio caráter do Senhor. Percebe aqui, então, o tom de gravidade.
obedecer a Deus é mais importante do que religiosidade pela mera religiosidade. E aqui não estou condenando a expressão religião, ela tem o seu lugar e é importante sim, mas a religiosidade, que é aquela despreocupação, descentrada de Deus, não voltada para o Senhor, mas para si mesmo, sim, isso a Escritura condena com bastante clareza. Aquela ideia de observar ritos e cerimônias apenas como uma expressão de religião pessoal, sem uma preocupação de honrar e glorificar a Deus. Porque quando se tem a preocupação de honrar e glorificar a Deus, a preocupação cerimonial, ritualística, no Antigo Testamento, deveria ser acompanhada também com a obediência aos mandamentos éticos da lei de Deus. Então, Saul era uma espécie de religioso hipócrita aqui. Mas Samuel continua explicando mais adiante, dizendo o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Eu sempre me perguntei o porquê da rebelião ser como a feitiçaria aqui. E a razão da explicação de Samuel é que não é comparativo em termos de conteúdo, como a feitiçaria em termos de conteúdo foi igual à rebelião, mas em termos de gravidade que ele está querendo dizer. Lá em Levíticos capítulo 20, verso 6, é dito que o pecado da feitiçaria deveria ser punido com morte. O feiticeiro no meio do povo de Israel deveria ser morto. Então, o que Samuel, em outras palavras, está dizendo a Saul é o seguinte: Saul, o seu pecado é tão grave que você é digno de morrer pelo que você fez. A punição do que você merece é tão grave que não dá para fazer vistas grossas. Você deve morrer. Você merece morrer pelo que você fez contra o Senhor. Essa é a gravidade do pecado dele. Depois vai dizer, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. E por que esse comparativo aqui, a idolatria? Eu ouvi alguns estudiosos dizendo que a expressão para obstinação no hebraico, ela tinha uma ideia de coagir ou instar. Portanto, quando Samuel estava falando para Saul de que ele era obstinado com essa ideia de coagir, instar ou clamar, ele está dizendo que Saul tentava manipular a Deus através de seus sacrifícios, como se estivesse barganhando. Senhor, eu te dou isso aqui e do Senhor eu posso requerer isso outro, sabe? Vocês já viram isso acontecer em algum movimento assim de igreja ou algo parecido? Eu já vi alguns movimentos assim. A teologia da prosperidade é basicamente isso. Inclusive, tem uma canção que eu já ouvi muito em alguns contextos, que era o seguinte: dê e Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. Então, eu sacrifico algo para o Senhor, minha finança, por exemplo, e o Senhor vai me devolver isso em prosperidade e sucesso pessoal. Isso é barganhar com Deus. Lá no capítulo 8 de 1 Samuel, o povo de Israel começa a requerer um rei, sabe? Começa a pedir um rei. E o rei que o povo de Israel queria ter era o rei de acordo com a cultura ao redor. Porque as outras nações têm um rei, nós queremos ter um rei também. E Deus dá um rei para o povo de Israel. Mas sabe o que essa passagem nos mostra? É que esse rei, ele era exatamente como o povo queria. Se eles queriam um rei pagão, que faz barganha com Deus, está aqui, um rei pagão, que faz barganha com Deus. A visão que Saul tinha de Deus era uma visão pagã. Não era a visão que foi revelada ao povo de Israel. Era uma visão pagã. Ou seja, ele via Deus como basicamente as outras nações viam as suas divindades. Ele não conhecia o verdadeiro Deus. E é isso basicamente que justifica a desobediência e rebeldia de Saul. No capítulo 13 de 1 Samuel, só para entender ainda mais esse conceito aqui dele tentar manipular Deus e não ter o conhecimento do verdadeiro Deus, Saul não quis esperar Samuel para ofertar os sacrifícios. Quem lembra dessa passagem aqui? 1 Samuel capítulo 13. O que ele faz? Ele oferta o sacrifício. Mas no Antigo Testamento não está prescrito para que reis ou qualquer outro membro da comunidade de Israel faça os sacrifícios. Quem tem que fazer o sacrifício? Era o sacerdote. Era o caso de Samuel ofertar esse sacrifício. O que isso acaba demonstrando? Que ele não conhece o Senhor. Ele não conhece a lei de Deus. E sabe de uma coisa?
grande parte da razão de cometermos pecados e desobedecer ao Senhor é por desconhecimento, ou por falta de aplicação daquilo que já se entende. Deus se revela a nós para que a gente viva na sua presença, não apenas para que a gente tenha um certo conteúdo intelectual de suas verdades, mas para que a gente viva diante dele como ele quer. Havia um teólogo puritano chamado William James, que certa vez, que uma definição que ele dava para a teologia é a seguinte: teologia é a arte do viver para Deus. Então a gente pensa o seguinte: teologia é aprender conceitos sobre Deus? Na definição de William James, não. É aprender para viver. É justamente aquilo que aqui o hebraísmo de ouvir queria dizer. Ouvir como uma expressão de obedecer. Se eu dou atenção à palavra do Senhor, eu vou viver de conformidade com isso. Essa aqui é a ideia. Então, o desconhecimento de Saul fez com que ele caísse nos pecados que ele caiu. É claro que isso nos sugere algumas perguntas. Temos procurado crescer no conhecimento do Senhor? Nós temos regularmente lido a Escritura, buscado aconselhamento, lido bons livros que fazem reflexões apropriadas sobre o conhecimento do caráter de Deus? Temos nos aproximado das Escrituras com bastante cuidado para entender o que Deus ordena ali? Temos procurado aplicar no nosso dia a dia, na maneira como o texto está revelado? Isso é importante. E caso a gente não faça isso, a gente vai se ver pecando. Um pouco mais, e aqui já vamos caminhando para os minutos finais. No verso 35 do capítulo 15, o texto vai dizer: até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. A desobediência de Saul resultou no desagrado de Deus em relação a ele. Deus rejeitou Saul como rei, porque Saul rejeitou a sua lei e os seus mandamentos. O modo como Deus responde à desobediência mostra aquilo que Deus tem em seu agrado. O fato de Deus punir a desobediência demonstra que ele valoriza a obediência, o contrário disso. E, por vezes, no Antigo Testamento, Deus vai estar recompensando a obediência com bênçãos. Deus valoriza que se obedeça à sua palavra. Deus valoriza que se dê atenção ao que ele diz e se coloque em prática o que ele diz. Deus valoriza isso. Eu comecei o sermão perguntando o seguinte: o rei Saul e os reis que virão em seguida, eles vão suprir esse vácuo levantado pelo livro de Levíticos? Lembram lá, né? Enfim, não existe rei na terra, então perceba a depravação. Saul aqui demonstra que ele não é este rei. Porque, ao invés dele resolver o problema do povo, nesse sentido, como os Juízes nos sugeria, ele cometeu a depravação. Ele se desviou do Senhor. Sucessivamente, no Antigo Testamento, reis são levantados e reis fracassam também. E à medida que isso caminha, a Escritura vai revelar o rei Jesus, o Messias Régio, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é este rei que resolveria o problema do povo, o problema levantado por juízes. Então, o povo está assim em depravação porque não tem rei na terra. Mas o povo de Deus agora tem um rei. E esse rei é Jesus Cristo. Jesus é este rei. Nós não estamos sem rei. E nós estamos justamente com o rei que Deus designou. O rei profetizado ali por juízes, vou colocar dessa forma, é o rei Jesus Cristo. O vácuo e o buraco que juízes levantam ou deixam ali, nem Davi, nem nenhum outro rei consegue suprir. Jesus Cristo é do tamanho exato do vácuo levantado por juízes. E ele vem suprir isso. Perceba que Saul desobedece ao Senhor e, portanto, tem a legitimidade do seu reinado colocada em xeque. Jesus Cristo confirma que ele é o Messias Régio pela obediência que ele teve a toda a lei do Senhor e a toda a vontade do Senhor na sua missão. Quando Jesus Cristo ressurge dos mortos e vai até os discípulos, ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Ou seja, eu cumpri. Eu obedeci à vontade do meu Pai. Eu fiz tudo como deveria ser feito. E agora, eis-me aqui. O meu reino redentor, o meu reino messiânico foi confirmado. A passagem que nós lemos aqui mais cedo, em Filipenses capítulo 2, também demonstra isso. Cristo obedeceu inteiramente ao Pai e depois ele foi exaltado. Isso fala sobre o seu governo régio, glorioso. Paulo, em Romanos capítulo 1, vai dizer que Cristo, ao ressurgir dos mortos, foi declarado Filho de Deus com poder. Essa expressão em Romanos 1 significa o seguinte, olha só, ele foi declarado como o grande rei, o glorioso rei. Foi confirmado que ele é esse rei. Então, enquanto Saul e os reis do Antigo Testamento perdem a sua legitimidade por conta da sua desobediência, Cristo confirma o seguinte, eu sou o rei, por sua obediência à lei de Deus e o seu cumprimento da missão. Jesus Cristo é esse rei. Nós temos um rei e podemos louvar a Deus por ter esse rei. E podemos pensar mais em alguns aspectos. Cristo cumpriu cada vírgula da lei do Pai. Cada vírgula. Cada item que era exigência de Deus, ele cumpriu. E ele cumpriu tanto o item da exigência de Deus, que dizia o seguinte, faça isso e faça aquilo, quanto ele cumpriu basicamente a morte que nós deveríamos receber. Então, Deus exigiu o seguinte, viva assim, e sabe, essa aqui é a minha vontade. Mas também Deus dizia o seguinte, olha só, a alma que pecar morrerá. Cristo cumpre as duas coisas, mas a alma que pecar morrerá, ele cumpre em nosso lugar. Percebe isso? Ele satisfaz as exigências da lei de Deus, tanto como um homem que deveria se submeter à lei do Pai, como também satisfaz as exigências da lei de Deus em nosso lugar, cumprindo aquilo que nós não conseguimos. E sabe o que ele faz e torna ainda mais maravilhoso esses aspectos? Ele imputa a nós, pela fé, os méritos de sua retidão. Quando o Pai agora olhar para nós, ele vai ver a obediência de Jesus, do seu Filho, e não os pecados que eu cometi essa semana, ou que você cometeu essa semana. Isso é graça de Deus para nós. Perceba como Deus Pai valoriza a obediência. De que modo a salvação em Cristo ela se estabelece e se cumpre? Através da obediência do Filho. Percebe? O fato de Deus nos conceder uma salvação de graça não significa que Ele desvaloriza a obediência, porque Ele estabeleceu, basicamente, a nossa salvação com base nos atos obedientes de Jesus, na justiça perfeita de Jesus, no cumprimento da lei e em morrer em nosso lugar. Percebe isso? Isso é grandioso, é glorioso. Hoje nós temos graça abundante em Jesus por conta disso. E é justamente porque agora, voltando para nós devemos obedecer. O Espírito Santo, como a gente leu na confissão, ele nos habilita agora a obedecer ao Senhor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porém, nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, para a submissão à sua vontade e à sua lei. Nós somos salvos para a vida eterna. Nós somos salvos de modo que estamos livres da condenação do inferno, mas também somos salvos para obedecer. O Espírito Santo nos habilita para isso, para obedecer agora. A graça no sentido de que as coisas nas quais eu falhei em obedecer essa semana, o Senhor não vai me rejeitar como rejeitou a Saul. No entanto, Deus está me santificando para que eu também não desobedeça como Saul desobedeceu. Entende isso? Essa que é a questão. João capítulo 14, versículo 21, como nosso irmão leu. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por que obedecer a Deus? Para conquistar o seu favor, assim como o pagão Saul fez? Não. Por que obedecer a Deus? Porque Ele me amou e eu o amo. É por isso que nós obedecemos. Que a gente, então, possa rejeitar a versão do reinado de Saul e abraçar a versão do reinado de Jesus. Perfeito e reto, e que nos concede graça e poder abundante para uma vida de retidão. Em termos de uma reflexão final, então, acho que é algo que a gente precisa considerar. Que a gente entenda todo o conselho de Deus e toda a vontade de Deus. Com qual finalidade? Orgulho espiritual? Saber muita coisa? Sabe? Dominar muitos livros? Discutir com
quem for, não, mas para que a gente possa viver diante do Senhor como Ele quer. E que a gente também não venha, pela graça do Senhor, relativizar parte das Escrituras. Pelo contrário, que a gente abrace a totalidade da gloriosa revelação do Senhor na pessoa de Jesus e assim viva de conformidade com ela. Eu gostaria de orar com vocês nessa manhã, pedindo para que o Senhor nos ajude. Amém? Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te louvamos porque o Senhor veio até nós, por iniciativa sua tão somente, e por graça tua tão somente, quando estávamos em estado de rebeldia e desobediência. E o Senhor nos trouxe até o seu Filho, até o reinado do seu Cristo, de modo que agora, sob o governo dele, exaltado e glorioso, nós possamos viver vidas de retidão, vidas de submissão à tua lei e à sua vontade. Senhor, eu louvo o seu nome por Jesus Cristo. Nós não temos qualquer possibilidade de nos fiar na nossa própria obediência aqui, Senhor, para alcançar qualquer coisa de ti. Mas fomos alcançados por uma graça que nem sequer conseguimos medir para andar de conformidade com aquilo que o Senhor quer. Nos ajude, portanto, nos ajude a colocarmos os nossos olhos em Cristo e andar do modo como o Senhor deseja essa semana. No nome de Jesus, o seu Filho. Amém. E amém. Amém. Obrigado, irmãos. Tenham um bom dia.